O que está acontecendo com o HCTR11, o fundo de papel da Hectare Capital, está no centro das atenções nas últimas semanas, depois de uma grande queda que esse fundo teve. Então vamos dar uma analisada nesse fundo imobiliário, vamos entender o que está acontecendo, quais são os motivos que houve essa queda e se faz sentido, se tem algum exagero, alguma histeria de mercado. Antes de nós ir para a análise, eu só peço para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para ajudar o canal a crescer e assim nós poder atingir mais pessoas e trazer conteúdo de qualidade cada vez maior. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e vem fazer parte da comunidade e ativa também o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. E aqui então o gráfico do fundo imobiliário HCTR11. Nos últimos dias teve uma queda bem acentuada desse fundo imobiliário e esse fundo imobiliário ele é bastante conhecido na Bolsa de Valores, é um dos que tem o maior número de cotistas por ser um fundo com dividend yield bem elevado. Ele é considerado um fundo high yield e isso aqui atrai muitos investidores que acabam não olhando bem a fundo os fundamentos do fundo imobiliário, analisando bem esse negócio, porque ficam tentados pelo alto retorno que esse fundo imobiliário trouxe até o momento. Então no dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo imobiliário está com um valor por cota de R$ 107,70. Esse foi o preço de fechamento e ele chegou na mínima nas últimas 52 semanas, ou seja, no último ano, de R$ 97,50 e na máxima de R$ 149,99. Como vocês podem ver aqui, eu peguei todo o histórico dele desde 2019, quando ele fez o IPO na bolsa. Como vocês podem ver, ele chegou a mais de R$ 170 por cota. Então é um fundo que oscila bastante e que começou disparando no começo e depois oscilou e atualmente ele vem caindo bastante. Nos últimos 12 meses ele tem uma desvalorização de pouco mais de 27% e no mês atual desvalorizou quase 10%. Então o que está acontecendo com esse fundo imobiliário? Ele perdeu os fundamentos? Aconteceu alguma notícia que fez ele cair tanto? Vamos dar uma olhada nisso aí. E aqui então os dividendos do HCTR11. Como vocês podem ver, em 2019 ele começou pagando de R$1 e pouco a R$1,50 por cota, e por ser um fundo imobiliário de papel e investir em ativos um pouco mais arriscados justamente para poder trazer uma rentabilidade maior, esse tipo de fundo imobiliário ele tem também uma oscilação maior na rentabilidade. E aí em 2020 ele variou bastante, chegando a R$2,50 por cota e a menos de R$1 por cota em alguns momentos. Então ele tem uma oscilação bem grande. Em 2021 ele já teve uma oscilação um pouco menor, também chegou a quase R$2,50 por cota e o mínimo então de R$1,50 por cota. Ele teve uma oscilação um pouco menor, até porque a pandemia já tinha passado o começo, o principal dela, o que mais causa temor nos investidores, então já diminuiu um pouco essa oscilação. E aqui então eu peguei informações no relatório gerencial do fundo para ajudar vocês a entender. E aí eu destaquei algumas coisas aqui. Após a distribuição, o fundo tem 37 milhões de lucro contábil acumulado. O resultado, ele teve uma contribuição negativa de dois fatores que não se repetirão nos próximos meses. O primeiro é como os juros calculados na distribuição de dividendos são base e caixa. O recebimento em março foi impactado pelo menor número de dias úteis de fevereiro. E a segunda então é o fundo Serra Verde, SRVD11, não distribuiu dividendos em março. Esse fundo então, Serra Verde, ele divulgou no início de abril a distribuição de 20 centavos por cota, quase R$4 milhões, o que impactou em 17 centavos por cota o resultado do HCTR em abril. E aqui ele traz algumas justificativas para o resultado mais fraco em março e abril. E aqui embaixo então diz: em março o fundo adquiriu R$233 milhões e vendeu R$84 milhões em CRIs. Desse total, 182 milhões foram para aumentos de posição em ativos já em carteira e 51,44 milhões em novas operações. Estas aquisições estão divididas em 8% cota única, 19% subordinada, 5% mezanino e 68% sênior. E todas estão indexadas ao IPCA. E então houve polêmicas em relação a esse fundo imobiliário, principalmente por um empreendimento que esse fundo imobiliário investiu, que é o circuito de compras. E esse circuito de compras é a antiga Feira da Madrugada lá em São Paulo. Isso é um empreendimento que foi criado um grupo de fundos para criar um shopping center para esses comerciantes, para eles terem um lugar mais adequado
com mais segurança. Foi um negócio feito com bastante apoio do governo de São Paulo, que era de interesse deles, então, montar um empreendimento. Só que aí tem alguns questionamentos e no relatório aqui o gestor resolveu responder as principais dúvidas que eles recebem. Então eu vou ler algumas questões aqui que foram levantadas. O SRVD 11, o resultado acumulado dos projetos performados gerou uma distribuição de 20 milhões, o que representa um dividend yield de 2,08% pelo valor da avaliação do FII em nossa carteira, ou 4,47% pelo nosso valor de aquisição das cotas. Adquirimos nossa posição no SRVD 11 em agosto de 2021 e de lá para cá já recebemos dividendos equivalentes a 13,5% do nosso investimento. Então aqui eles estão justificando o investimento nesse fundo imobiliário, que foi alguns dos pontos criticados por ser um fundo imobiliário que deveria investir bastante em títulos de dívidas, principalmente os CRIs, e começou nos últimos meses a fazer investimentos em outros fundos imobiliários. Um deles foi esse SRVD 11 e outro então vai ser o Circuito de Compras. No mês de março, a maior alocação do fundo foi um aumento de posição via compra no mercado secundário no CRI Circuito de Compras, com peso proporcionalmente mais elevado na cota mezanino em relação à posição de fechamento de fevereiro. Essa decisão do aumento da posição, ela ocorre no momento em que chegaram vários questionamentos de nossos cotistas acerca da nossa posição no CRI e também no equity, através do FII XBXO11. Então o fundo imobiliário, ele investiu no CRI desse empreendimento, desse circuito de compras, e além disso, ele investiu no equity desse negócio através desse fundo imobiliário XBXO11, que tem participação relevante nesse empreendimento. E aí vem muito questionamento: qual o sentido de investir no empreendimento e emprestar dinheiro para ele? E aí então vamos para a próxima pergunta, que vai ajudar a entender a situação. Por que o HCTR11 investiu no equity e na dívida do circuito de compras, criando uma dupla exposição ao ativo? Então a resposta foi que o investimento foi feito inicialmente através de dívida. O CRI Circuito de Compras está na carteira do HCTR11 desde agosto de 2020 e eles fizeram uma análise bastante profunda e enxergaram um grande potencial na tese de investimento. Construir um shopping center organizado, seguro e com infraestrutura de qualidade, incluindo, por exemplo, estacionamento para carro e ônibus, quartos para os motoristas e creche para os lojistas, no coração do maior centro de compras populares do Brasil. O fato de não existir na região um terreno disponível para outro shopping minimamente comparável confere a ele uma irreplicabilidade que, em nossa opinião, é uma característica importantíssima em um imóvel de renda, já que é ele que protege o ativo da concorrência futura. Eles estão justificando aqui o investimento pelo fato de esse negócio praticamente não poder ser copiado. Não tem nenhum terreno disponível para fazer um empreendimento desse tamanho, então não tem chance de surgir uma concorrência. Isso deixa eles então numa posição de vantagem. Essa é a justificativa então desse fundo imobiliário para fazer esses investimentos. E a próxima pergunta então: investindo na dívida e no equity, vocês não ficam conflitados? Se precisar executar a dívida, vão deixar de fazer porque são sócios do projeto? A resposta então foi que não. A estrutura de investimento via equity e dívida no mesmo ativo cria exposições diferentes, mas não necessariamente conflitantes. O investimento via dívida tem retorno pré-definido. No equity o risco é maior e o retorno variável. Pode ser muito alto se o ativo performar bem e muito negativo se performar mal. Mas aqui tem uma coisa que não está dizendo, que na verdade eles acabaram não falando e deixando meio obscuro isso, que eles estão sim com um risco grande investindo no CRI e no equity desse empreendimento, porque aqui diz que é diferente as duas coisas, mas na verdade não é. É um único empreendimento. De um lado eles estão emprestando dinheiro para esse empreendimento e o grande problema é que o lastro desse empréstimo, desse CRI, ele é baseado então na renda que eles vão gerar com os aluguéis. Isso não é muito interessante. O ideal é sempre que o lastro seja no imóvel, que assim tem uma garantia maior, porque pode acontecer de não conseguir alugar direito o espaço e esse lastro não fica tão interessante se ele é de acordo com os aluguéis que o empreendimento vai conseguir. Na verdade, é conflitante sim, porque é um só empreendimento, não interessa se um é um título que tem um retorno pré-definido, como diz aqui, não importa se o retorno é pré-definido, se o empreendimento não conseguir ter retorno, ele não vai conseguir
pagar da mesma forma. Então, querendo ou não, os dois investimentos, eles são sim muito parecidos e isso aumenta bastante o risco. E aqui embaixo ainda diz que ele apenas se expõe de maneira diferente em termos de risco-retorno ao mesmo ativo, junto com outros investidores em cada uma das classes, o que eu acabo discordando. As duas formas de exposição, elas são bem parecidas. E do que se trata o processo por cobrança abusiva de luvas no empreendimento? Então aqui, para vocês entenderem, vários comerciantes, eles entraram com um processo contra o empreendimento, alegando então um aluguel muito caro, várias outras coisas que vocês podem ver que vai ter informações disso na internet. E a resposta então da gestora foi que a manutenção da decisão de investimentos nesse ativo faz com que acompanhemos o assunto com a diligência necessária. O shopping ele tem 4.002 boxes, nos quais não houve nenhuma cobrança de CDU, que seria então a cessão de direitos de uso, na medida em que isto é vedado pela concessão, como forma de assegurar o caráter popular do centro de compras. Já para as 1.316 lojas, o plano de negócios de referência prevê cobrança de luvas como forma de possibilitar que comerciantes busquem o aluguel de espaços com localizações e tamanhos mais vantajosos. Então o que eles dizem aqui que o shopping ele tem 4.002 boxes, que seriam espaços mais simples, onde na concessão que foi feita já foi proibida então essa cobrança, justamente para se tornar um empreendimento com caráter popular. Mas as outras 1.316 lojas já tinham um plano de negócios onde previa então essa cobrança de valores maiores para comerciantes que queriam um espaço melhor, com uma localização melhor e um tamanho maior desse espaço. Então, segundo o fundo imobiliário, não faz sentido esse processo e atualmente então 78% das lojas estão comercializadas, o que equivale a mais de 1.000 lojas. E aqui então o próximo questionamento: o Tribunal de Contas do município de São Paulo está auditando o shopping? E aí a resposta é que o empreendimento Nova Feira da Madrugada, ou Circuito de Compras, decorre de contrato de concessão celebrado com o município de São Paulo. Então foi feita uma licitação onde esse grupo com mais fundos venceu a licitação para fazer o empreendimento, de maneira que a sua execução é devidamente acompanhada e fiscalizada pelo TCM de São Paulo por meio da instauração de processos de auditorias. E qual é o envolvimento do shopping na CPI da pirataria? Então tem uma CPI da pirataria que está investigando e combatendo a pirataria lá em São Paulo. O objeto da CPI é a investigação de comercialização de produtos fruto de pirataria e contrabando na região central da cidade de São Paulo, na qual está instalado o empreendimento. Então ele está instalado na região central da cidade de São Paulo, onde está acontecendo essa investigação, não sendo ele o objeto principal da avaliação realizada pela Câmara Municipal de São Paulo. Então não é o empreendimento o objeto principal, e sim a pirataria que está sendo investigada naquela região. O representante do consórcio compareceu a convite da CPI e apresentou o histórico das ações já realizadas na região, principalmente em relação à infraestrutura física e de serviços oferecidas pelo shopping, cuja implementação trouxe segurança e regularização para os antigos comerciantes da antiga Feira da Madrugada. Então eles tranquilizam aqui os investidores que essa CPI não é no empreendimento e sim na região central de São Paulo, e como esse empreendimento é grandioso, eles fazem parte dessa investigação, que eles foram chamados para prestar esclarecimento e prestaram sem problema nenhum, estão colaborando então com essa investigação. E outro questionamento é porque o HCTR ele vem perdendo rendimento por cota nos últimos meses, como eu mostrei para vocês lá. E aqui então vem a explicação do que está acontecendo. Então, como vocês podem ver, o total de receitas do fundo imobiliário ele praticamente está estável. Em outubro de 2021 foi de 33.144.000 e aí ele teve um aumento e caiu de novo. Em março agora foi 33.224.000. Então tá bem próximo do que foi lá em outubro de 2021. Mas o total de despesas aumentou bastante. Lá em outubro de 2021 era de R$ 680.201 e em março de 2022 foi de mais de R$ 4 milhões. Isso afetou então o resultado, que em outubro de 2021 era de mais de 32 milhões de reais e agora em março de 2022 foi de pouco mais de 29 milhões de reais. Então aqui que teve uma grande queda desse fundo imobiliário. E aí o que vem o ponto mais interessante, que é a reserva de lucros. Esse fundo imobiliário tinha uma reserva de lucros que ele veio acumulando. Em outubro de 2021, essa reserva de lucros estava em R$ 911.557, então próxima de R$ 1 milhão.
milhão. E aí, como vocês podem ver, a partir de janeiro, esse valor começou a ficar negativo. E em março de 2022 foi de menos 640.285.000. E aqui que vem também um grande questionamento que surgiu, uma notícia que o fundo imobiliário ele estava queimando caixa, então ele estava usando o dinheiro até das emissões que ele vem fazendo, que é um fundo imobiliário que já está indo para a 13ª emissão em pouco mais de 3 anos. Isso dá uma média de mais ou menos 4 emissões por ano, ou seja, uma emissão a cada 3 meses desse fundo imobiliário, que é uma quantidade bem relevante. Então, investidores começaram a questionar isso e estão supondo que o fundo imobiliário está fazendo emissões justamente para captar dinheiro, para usar esse dinheiro além dos investimentos para pagar o rendimento, para conseguir segurar esse rendimento por cota que eles vinham pagando. Mas como vocês podem ver, a distribuição por cota, que era de R$1,60, vem caindo para R$1,40. E o dividend yield, como vocês podem ver, ele vem caindo. Ele estava na faixa de R$1,30, R$1,40 por mês e está agora então em R$1,17 no mês de março. Então houve uma queda desse dividend yield. E aqui então eu trouxe alguns investimentos, alguns CRIs que esse fundo imobiliário investe para mostrar algumas coisas importantes para vocês. Então, como vocês podem ver, tem vários CRIs aqui. Eu nem trouxe todos os CRIs que tem, que é bastante CRIs mesmo que esse fundo imobiliário tem. Em quantidade, ele tem bastante investimentos. E aqui então, como vocês podem ver, alguns CRIs que tem uma concentração um pouco grande dentro da carteira. Esse CRI aqui, Hope, por exemplo, ele tem 7,3% da carteira de CRIs. Então é uma concentração até bem grande, o que dá então quase R$200 milhões investidos. E o detalhe aqui que a taxa de juros é de 9%. Para esse tipo de investimento, esse tipo de fundo imobiliário, principalmente com a taxa Selic agora na casa dos 11,75% no dia que eu estou gravando esse vídeo, esse fundo imobiliário ele deveria ter pelo menos uns 14% de taxa de juros. E aí um dos principais títulos de dívida do fundo imobiliário, ele tem uma taxa de juros de só 9%. Então isso aqui vem sendo bastante questionado pelos investidores. As taxas de juros maiores são investimentos que têm uma concentração, uma parte bem menor do investimento desse fundo imobiliário. E aqui embaixo, então, investimentos em outros fundos imobiliários, como por exemplo o XBXO11, que é um investimento de 8,7% do patrimônio líquido do fundo. Então é um investimento de R$231 milhões. E isso aqui é um dos principais motivos também de questionamento, porque tem vários CRIs relevantes desse fundo imobiliário no empreendimento, o circuito de compras, e esse fundo imobiliário XBXO11 é sobre aquele empreendimento, e esse fundo imobiliário ele é exclusivo daquele empreendimento, ele não tem diversificação em outros empreendimentos. Então está sendo muito questionada essa concentração, e contando então a exposição que o fundo tem com os CRIs e com esse fundo imobiliário, dá quase 15% do patrimônio líquido do fundo. Isso pode não parecer muito, mas eu acho que isso é um percentual até bem relevante. E aqui então a alocação por ativo, os fundos high yield, eles atraem os investidores justamente por ter a maioria do patrimônio investido em CRIs, são um pouco mais arriscados, mas que eles querem desse tipo de fundo imobiliário então que tem uma diversificação maior para ajudar a reduzir um pouco esse risco então, mas eles querem que invista mesmo em CRIs para ter um retorno melhor. E esse fundo imobiliário ele vem aumentando a exposição a outros fundos imobiliários, que aqui no caso está em 23,2%. Essa exposição já chegou a 30% e isso praticamente já dá para desconsiderar esse fundo imobiliário como um fundo de papel e quase que um fundo misto. Também um dos grandes problemas que os investidores vêm reclamando desse fundo imobiliário. A alocação por indexador é praticamente toda a IPCA e a média está então em 10,5%. Então, como eu disse, está abaixo da Selic. Isso aqui também não é visto com bons olhos. E a alocação por segmento, então 34% está em multipropriedade, 31% em corporativo, 12% em loteamento, 9% já está em shopping. O único investimento é nesse circuito de compras e já tem uma parte bem relevante de alocação, 6% em parques temáticos, 7% em mix e os outros aqui então uma parte bem pequena da alocação. E aqui então traz a distribuição geográfica e aqui então o último ponto que eu acho interessante trazer para vocês. Como eu falei para vocês, esse fundo imobiliário tem investimentos em vários CRIs, mas eu trouxe aqui a primeira página, o maior de todos é nesse CRI aqui da Forte Securitizadora de quase 65 milhões de reais. Praticamente todos os outros são CRIs da Forte Securitizadora. O outro que é da Base Securitizadora, e se vocês olhar lá no site Status Invest, vocês podem olhar as outras
outras páginas, praticamente todos esses CRIs são ou da Forte Securitizadora ou da Base Securitizadora. Isso aqui tira toda a diversificação do fundo imobiliário. Não importa se você pega e faz vários investimentos em títulos, se todos esses títulos eles estão atrelados a uma securitizadora. O risco está todo nessa securitizadora. Se essa securitizadora tem problema, vai à falência, todos os CRIs, não importa a diversificação para o recebimento deles, as datas de pagamentos diferentes, valores diferentes, se é baseado tudo na mesma securitizadora. Então esse aqui é o problema mais grave nesse fundo imobiliário e que eu vejo que é um ponto de bastante atenção. E a minha opinião, então, em relação a esse fundo imobiliário é que todo esse AUE que está sendo feito no mercado está um pouquinho exagerado pela grande queda que vem acontecendo nesse fundo imobiliário. Ele está sendo negociado a 90% mais ou menos do valor patrimonial dele, mas é um fundo imobiliário que eu não vejo como interessante. Inclusive, para minha estratégia de investimentos, eu não tenho uma carteira muito grande de fundos imobiliários. Eu invisto só em 8 fundos imobiliários. Eu não gosto de investir em fundos high yield pelo risco maior, e isso exigiria então uma diversificação maior, e seria interessante eu ter mais fundos imobiliários para diminuir esse risco. Então eu não invisto nesse fundo imobiliário. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui justamente para trazer alguns esclarecimentos e porque esse é o fundo imobiliário que está sendo mais comentado, e aí eu vim trazer uma análise minha do que eu acho desse fundo imobiliário. Eu acho que o investidor ele pode considerar até uma oportunidade de investimento pelo preço atual que esse fundo imobiliário está sendo negociado, se ele entender o risco grande que tem nesse fundo imobiliário, se ele souber controlar bastante o percentual desse fundo imobiliário na carteira, não ter uma exposição muito grande nesse fundo imobiliário e ficar bastante atento, porque a maioria dos fundos imobiliários com essa pegada parecida com o HCTR, como o DEVA 11, o TORD 11, todos esses fundos imobiliários investem praticamente nos mesmos ativos. Então eles acabam sendo todos meio parecidos, então é preciso fazer uma diversificação em negócios diferentes. Isso que é muito importante e é a base da minha filosofia de investimento. Diversificar em setores e negócios sem correlação. E aqui então o caso desse fundo imobiliário como o HCTR11, ele não está fazendo isso. Ele está investindo um pouco em setores diferentes, mas não está cumprindo com a parte de negócios sem correlação. A maioria dos negócios são correlacionados, então isso que é o que eu vejo que tem que tomar muito cuidado. Lembrando sempre, pessoal, que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Eu só trouxe aqui informações que eu acho relevantes sobre esse fundo imobiliário. Eu até gosto que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês em relação a toda essa situação desse fundo imobiliário, o que vocês acham sobre isso. Eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!